Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a associação de polias, que é uma continuação da nossa aula passada sobre movimento circular uniforme. Aqui nesse slide, a gente está vendo dois tipos de movimento diferentes de associação de polias. Tá? Polias são coisas que giram, né? E quando a gente tem uma ligação entre dois polias diferentes, a gente diz que elas estão associadas. E elas podem estar ligadas pelo mesmo eixo, como a gente tem aqui nessa situação, né? Elas estão ligadas aqui pelo centro, ou elas podem estar ligadas pela extremidade, como a gente tem aqui nessas engrenagens. Tá? E aí a gente vai ter diferentes relações entre as medidas associadas ao movimento circular que a gente viu na aula passada. Para exemplificar essas situações, a gente vai usar uma bicicleta, que tanto tem um exemplo de associação pelo mesmo eixo, como tem um exemplo de associação ligado pela extremidade. Bom, a gente pode dizer que o pinhão, que é essa parte de trás da roda da bicicleta aqui, onde tem aquele monte de marcha, né? Um monte de engrenagenzinho quando a gente troca de marcha. E a roda da bicicleta, elas representam uma associação de polias ligadas pelo mesmo eixo, né? Porque o pinhão está ligado aqui no centro da roda. Então, quando o pinhão dá uma volta, a roda ela também dá uma volta junto. Então, a característica dessa ligação, que a gente diz que quando é ligado pelo centro, é ligado pelo mesmo eixo, é essa, que independente do raio aí da circunferência ou da polia, uma volta completa equivale a uma volta completa em qualquer uma das polias ligadas aí pelo mesmo eixo, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o pinhão aqui, a gente diz que ele tem um raio A. E a roda tem um raio B, né? Uma volta completa do pinhão vai representar também uma volta completa da roda. E aí a gente viu, lá na aula passada, essa equaçãozinha aqui, que relaciona a velocidade tangencial, a velocidade linear, com a velocidade angular. E elas se relacionam em função justamente do raio, né? Então aqui, se a gente tem um movimento em que uma volta completa aqui da rodinha de baixo, né, do pinhão, equivale a uma volta completa da rodinha de cima, isso quer dizer que essas duas polias elas têm a mesma velocidade angular. Né? Porque lembra, a velocidade angular ela mede a variação do ângulo a cada unidade de tempo. Então, se as duas levam o mesmo tempo para fazer uma variação angular de uma volta completa, variar 360 graus, né? Ou variar 2 π radianos, então elas estão variando a mesmo ângulo no mesmo tempo. Por consequência, elas vão ter a mesma velocidade angular. Só que, né, olhando para essa equação aqui, se as duas têm a mesma velocidade angular, mas os raios são diferentes, então, por consequência disso, as velocidades lineares aqui vão ser diferentes. Bom, o que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei o raio que está aqui multiplicando e passei para o outro lado dividindo, né? Que aí eu vou ter V sobre R é igual a ômega. Como os ômegas são iguais, eu vou dizer que VA sobre RA também vai ser igual a VB sobre RB. Né? Só que aqui o que a gente vai ver? Se os raios são diferentes, as velocidades são diferentes. De que forma? Né? Se RB, por exemplo, é maior do que o RA, o raio de B é maior que o raio de A, para manter essa igualdade, a velocidade de B tem que ser maior que a velocidade de A na mesma proporção. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que esse raio B ele é 5 vezes maior do que o raio A. Por consequência, a velocidade dessa extremidade aqui da roda, né, velocidade tangencial, ela é 5 vezes maior do que a velocidade do pinhão. Tá? E aí, depois que a gente ver a próxima parte, a gente vai tentar entender por que a bicicleta é assim. Né? Por que essas associações elas ajudam você a ter ganho de velocidade quando andar de bicicleta. Bom, voltando aí à imagem que a gente tinha no slide anterior, né, ela está representando essa mesma coisa. Ó.
Os dois circunferências aqui, a interna e a externa, elas estão girando com a mesma velocidade angular, né? Então, a bolinha vermelha aqui de dentro, ela dá uma volta completa no mesmo tempo do que a bolinha verde de fora. Mas aqui fica bem fácil da gente perceber o quê? Né? Para isso acontecer, a bolinha verde ela tem que ter uma velocidade maior, né? Uma velocidade tangencial, uma velocidade linear maior. Ela tem que ir mais rápido, né? Mesmo porque ela está percorrendo um caminho muito maior, né? Para poder dar uma volta completa no mesmo tempo. Então, aqui a gente consegue ver bem que quanto maior o raio, maior vai ser essa velocidade linear. Agora vamos para a segunda situação, né? Que a gente tem na bicicleta também, aqui no caso aqui da corrente, né? O que a corrente está fazendo é ligando a coroa, que é essa parte aqui, essa parte da bicicleta onde tem os pedais, com o pinhão, que é essa parte de trás aqui. Bom, a corrente ela tem um tamanho fixo, né? Ela não está variando uma parte de cima diferente da parte de baixo, né? Não, a corrente é um objeto fixo. Então, o que isso quer dizer? Que a velocidade das extremidades ela tem que ser a mesma, né? Porque senão, imagina, se uma extremidade fosse diferente, velocidade diferente da outra, ia embolar a corrente ou ia arrebentar a corrente, né? Mas se a corrente está girando, sempre se mantendo ali presa às duas circunferências, as duas polias, isso quer dizer que ela tem que estar girando na mesma velocidade em qualquer ponto, né? Então, isso quer dizer que a velocidade da extremidade da coroa dessa polia aqui, ela tem que ser igual à velocidade da extremidade dessa polia aqui, né? E nesse caso eu estou falando das velocidades lineares. Bom, se as velocidades então são iguais, isso quer dizer que a velocidade angular vai ser diferente, né? Por quê? Porque o raio dessa circunferência aqui de trás, né, do pinhão, ele é diferente do raio da coroa, que é essa circunferência aqui da frente, né? Então, se as velocidades são iguais, né, eu vou botar aqui que VA, que é a velocidade aqui da extremidade do A, é igual à velocidade da extremidade do B, então, se os raios são diferentes, os ômegas vão ter que ser diferentes. Tá? Então, aqui, nesse caso, diferente do caso anterior, né, que a velocidade irá diretamente proporcional ao raio, aqui não, para manter essa igualdade, a velocidade angular ela tem que ser inversamente proporcional ao raio. Então, por exemplo, vamos supor que a coroa aqui ela é 2 vezes maior que o raio. Ela tem o dobro de raio aqui do que o raio do pinhão. Então, isso quer dizer o quê? Que a velocidade angular aqui vai ser metade, né? Vai ser 2 vezes menor do que a velocidade do pinhão. Traduzindo isso de outra forma, né? Isso quer dizer que, enquanto esse cara dá uma volta, né? A coroa dá uma volta completa, o pinhão ele vai dar 2 voltas completas. Porque ele tem o dobro da velocidade angular, né? Desse cara aqui. Ele tem metade do raio, então ele vai ter o dobro da velocidade angular, né? Se esse cara aqui fosse o triplo, né? O raio desse cara fosse o triplo do pinhão, então a velocidade angular do pinhão seria o triplo da velocidade angular da coroa. Então aqui, o ômega, que é a velocidade angular, e o raio, eles são inversamente proporcionais. Voltando lá ao outro exemplo que a gente tinha lá no primeiro slide. Aqui eles também estão ligados pelas extremidades, só que é um sistema de engrenagem, né? Ao invés de eles estarem ligados por uma corrente, eles estão ligados diretamente, um encostando no outro. A diferença aqui desses dois movimentos é que, nesse caso aqui da bicicleta, as duas polias elas estão girando no mesmo sentido, né? Nesse exemplo aqui, as duas estão girando no sentido horário. Já quando é esse tipo de ligação, como uma engrenagem, que eles estão ligados diretamente aqui, um encostando no outro, eles giram em sentidos opostos, né? Então, por exemplo, esse aqui está no sentido horário, já esse aqui está no sentido anti-horário. E aí esse aqui que está ligado nesse anti-horário está girando no sentido horário. Então, quando é ligado diretamente pelo contato, né, como é uma engrenagem, as polias giram em sentidos opostos. Quando elas são ligadas por uma corrente, uma correia, elas vão girar no mesmo sentido. Mas as equações funcionam do mesmo jeito,
tá? Então, se vocês repararem aqui, por exemplo, a bolinha vermelha, a gente pode contar. Ó, vamos esperar as bolinhas se juntarem e a gente vai contar a quantidade de voltas que elas dão. Só como informação, essa aqui tem 10 dentes, essa aqui tem 20 dentes. Então, ó, elas se encontraram. Essa aqui tem o dobro de dentes, né? Os dentes têm o mesmo tamanho, então isso quer dizer que ela tem o dobro do raio. Ó, já deu uma volta completa aqui, o vermelhinho. E agora ela vai dar a segunda volta completa, e aí sim as bolinhas vão se encontrar. Então, esse cara que tem o raio menor, ele deu 2 voltas, enquanto esse cara que tem o raio maior deu somente uma volta. Então, aqui o que ele está mostrando é isso, né? Que a velocidade angular dessa engrenagem aqui, que tem metade do raio, ela é o dobro da velocidade angular desse cara aqui. Então, quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Bom, vamos então voltar ao exemplo da bicicleta. Por que a bicicleta tem essa estrutura, né? Por que ela é feita de forma a você ter o mínimo de velocidade na pedalada e isso se propagar como o máximo de velocidade na sua roda. Então, primeiro você tem aqui o pedal ligado à coroa pelo mesmo eixo, né? Então, isso quer dizer que cada volta que você dá aqui com o seu pé equivale a uma volta completa também na coroa. E aí, essa coroa ela está ligada pela extremidade ao pinhão, que é essa parte aqui de trás. Só que, se vocês repararem, em toda a bicicleta, a coroa ela tem um raio superior ao raio do pinhão. Por quê? Porque você quer que cada pedalada sua, que equivale a uma volta completa aqui na coroa, se transforme em mais voltas na roda. Então, você dá uma volta, por exemplo, no pedal, e a roda ela vai dar bem mais do que uma volta. Tá? Então, essa diferença de voltas é dada justamente por essa ligação pela extremidade, como a gente viu aqui, né? Porque a velocidade angular do pinhão vai ser maior do que a velocidade angular da coroa. Então, você está aplicando aqui uma velocidade angular, né? Porque você está fazendo voltas com o pedal, e isso vai se propagar como uma maior velocidade angular no pinhão. E aí, o pinhão ele é ligado pelo centro à roda. Então, os dois vão ter a mesma velocidade angular, né? Que já é superior à velocidade do seu pé. Só que, pelo fato da roda ter um raio maior, né? Como a gente viu na situação anterior, lá ligados pelo mesmo eixo, quanto maior o raio, maior a velocidade tangencial, maior velocidade linear. Então, a velocidade do pneu aqui, que vai ser a velocidade que vai se propagar ao chão, né? Porque o pneu está em contato com o chão, ela é bem superior à velocidade do pinhão. Por quê? Porque o raio da roda ele é bem maior do que o raio do pinhão. Tá? Então, essa estrutura da bicicleta é feita justamente para isso, para você dar um certo número de pedaladas e isso se propagar lá na roda a ter uma velocidade muito superior, né? Do que, por exemplo, se você tivesse girando a roda diretamente com o seu pé, né? Ou se, por exemplo, o pneu... Imagina um monociclo, né? O monociclo você tem vamos dizer assim, o pneu ligado diretamente na coroa. Então, cada volta que você dá com o pé é o número de voltas que a roda dá. E aí, a velocidade da roda é praticamente a mesma do seu pé. Agora, na bicicleta não, né? Esse sistema de associação de polias faz com que cada volta que você dá lá na frente equivale a mais voltas lá atrás e, por consequência, mais velocidade do que você está fazendo com o seu pé. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, deixa uma mensagem para mim que eu vou tentar responder quando puder. Tá bom? E até a próxima.